Olá pessoal, essa semana chegou um desafio interessante. É bom o pessoal ficar pensando a respeito e colocando questões, porque faz a gente elaborar um pouco as coisas, né? Essa foi novidade para mim, nunca tinha pensado, mas quando pensei disse, funciona. Vamos testar, vamos ver se funciona mesmo. Vocês já ouviram falar de dipolo parasita? Eu não tinha ouvido falar de dipolo parasita. Daí o João Roberto, PY2JF, me trouxe essa foto de um dipolo parasita para 6 metros montado sobre um dipolo de 12 metros. Como é que isso funciona? Dando um zoom na imagem, é isso que vocês estão vendo, olha. Dipolão de 12 metros aqui, depois tem uma bobina para esticar isso possivelmente para 17 ou para 20 metros, não sei qual que é essa antena. E um elemento inteiriço aqui em cima, a gente não pode nem chamar de dipolo porque ele não tem dois polos, ele tem um só, né? É um elemento de meia onda para 6 metros. Parasitamente colocado sobre o dipolo de 12 metros. Não tem alimentação nele. Eu não sei se esses elementos que estão aqui, esses quatro separadores, são isolantes ou são braçadeiras. Não sei também se for braçadeira condutora, né? Que efeito ou defeito vai causar no que a gente vai fazer aqui. Eu não vou entrar nesse mérito, isso é para a gente descobrir depois. Vamos supor que sejam isolantes, porque senão a simulação vai ficar muito complicada, tá? Então, obviamente não fui montar um dipolo, nem comprar essas antenas para poder testar, eu fui para o simulador, né? No MM-ANA. Mas antes disso, vamos dar uma passada no Antenna Handbook de 1997. Eu já apresentei essa figurinha em outra oportunidade para vocês e vou aproveitar para mostrá-la de novo. O que o autor desse capítulo lá no Antenna Book estava pretendendo mostrar? Ele construiu, ou simulou, né, um dipolo com 100 pés de comprimento. Claro, americano tinha que ser em pés. Dá 30,48 metros, ponta a ponta, ok? Esse comprimento de dipolo, e a gente já viu várias vezes que o dipolo de meia onda ele não tem meia onda, ele tem 0,48 comprimentos de onda, um pouquinho menos do que meia onda, corresponde a uma frequência de trabalho de 4,72 MHz, que é essa daqui. Então, esse pedaço de fio alimentado pelo meio, fazendo dele um dipolo, alimentado também com um sinal de 4,72 MHz, ele vai apresentar uma impedância com uma parte real, que a gente já viu, já calculou, 73 ohms, e ele vai estar na ressonância, ou seja, não tem parte reativa, nem indutiva, nem capacitiva. Essa é a primeira ressonância do dipolo, acontece em meia onda, entre aspas, em 0,48 comprimento de onda. Legal. Agora, o que acontece quando esse dipolo você alimenta ele com a segunda harmônica, o dobro da frequência? Ele vai para essa situação aqui, 9,44 MHz mais ou menos, ele vai apresentar uma impedância muito alta. Vai apresentar mais ou menos desse gráfico, deu para tirar esta impedância aqui, 550 ohms de parte resistiva, e uma reatância capacitiva de 620 ohms. Nessa simulação ideal, ok? Ou seja, você está alimentando ele com um cabo de 50 ohms e encontra uma impedância no mínimo 10 vezes maior. Não vai circular corrente lá, a corrente que você esperava não vai circular no dipolo, esse dipolo não vai irradiar. É praticamente como se a ponta do seu cabo coaxial estivesse em aberto, não tem nada do outro lado, porque a impedância está muito alta, né? Então, é essa a propriedade que nós vamos usar aqui. Então, vamos em frente. Primeiro passo,
Vamos construir um dipolo de meia onda em 12 metros no MM-ANA. Está aí o dipolo bacana, simulado no espaço livre. Ele tem um comprimento de 5,92 metros ponta a ponta. Diagrama padrão de um dipolo, né? Omnidirecional no plano vertical de radiação e é um 8 no plano horizontal de radiação. Tem um nulo aqui nas laterais, né, nas pontas do dipolo, e máxima radiação ortogonal ou transversal ao dipolo. A impedância fica bonitinha aqui, olha, a impedância é a curva azul, o vermelho é a ressonância passando pelo zero, ou seja, está na ressonância, né? A frequência de ressonância está aqui, 24957, praticamente aqui. E na ressonância ele está apresentando uma impedância de 72 ohms, que é diferente de 50 e, portanto, vai dar alguma taxa de onda estacionária, dessa ordem de 1,45 mais ou menos aqui. Nosso dipolo está pronto para uso. O que a gente faz? Vamos verificar como é que esse dipolo se apresenta quando eu alimento ele em 6 metros, que é o nosso objetivo, né? Então fui lá para a frequência de 50.2. Ela não é o dobro, não é a segunda harmônica de 24,95, mas é a frequência que a gente gosta de usar lá em 6 metros, né? 50-110 frequência de chamada, e depois um pouco acima para contatos diretos. O dipolo fica exprimido, o 8 dele fica mais exprimido, mas a impedância vai lá para o espaço como a gente esperava, fica muito capacitiva aqui em 50.2, está dando 1850 ohms capacitivo, né, e reatância negativa, e uma impedância resistível de 2600 ohms. Veja, eu não estou exatamente na segunda harmônica, por isso eu não reproduzi aqui aqueles mesmos números que nós vimos no gráfico anterior. Era um pouco menor, 550, 650, mas de qualquer forma, aqui deu mais alta ainda essa impedância. Então, ou seja, na ponta do meu cabo, dipolo de 12 metros, bonitinho, ajustado, quando eu conecto um sinal lá de 50.2 MHz, o dipolo some. Ele fica com uma impedância tão alta que é como se não tivesse nada na ponta do meu cabo. E isso é muito bom, é o que a gente quer, tá? Passo 3. Eu vou adicionar um dipolo, entre aspas, porque já falei, ele não é um dipolo, ele não tem dois polos, não tem dois lados, só tem um só, né? É um elemento de meia onda para 6 metros em 50,2 MHz e vou aproximar ele do dipolo de 12, vou chegando próximo dele. Note que aqui eu estou usando tanto o dipolo de 12 metros como o de 6 metros, o elemento de 6 metros, com fio fino, 1,6 milímetros de diâmetro, 0,8 milímetros. É como se a gente estivesse fazendo com fio de instalação elétrica, né? Esticando o dipolo com fio. Depois a gente vai fazer uma simulação com tubos. E daí, o que eu fiz? Eu imaginei esse elemento de 6 metros começando a 20 centímetros de distância, né? Deve ser mais ou menos isso assim, 20 centímetros de distância do dipolo de 12, e fui simulando a impedância no ponto de alimentação para ver o que ia acontecendo. Só que conforme eu fui baixando, vocês podem ver que a parte resistiva da impedância, que conforme a distância entre os elementos vai diminuindo, claro que a impedância vai diminuindo porque o acoplamento com o elemento 6 metros vai aumentando. Esse acoplamento acontece tanto indutivamente, porque circula corrente em dois condutores paralelos, e a física diz que nós temos que circular corrente em um condutor e tiver um outro em paralelo, você vai induzir pelo campo magnético, você vai induzir corrente no outro. Então existe uma indução magnética entre o elemento de 12, que é onde a gente está alimentando, e o elemento de 6 metros. Mas também existe uma capacitância entre os dois elementos, né? Porque são dois elementos metálicos próximos com um dielétrico de ar no meio. Isso tem uma capacitância. Então existe um acoplamento por campo magnético e um acoplamento por campo elétrico. É um acoplamento eletromagnético, que é o que a gente gosta. Conforme você vai aproximando um do outro, você vai aumentando esse acoplamento. E daí o elemento de 6 metros
vai aparecendo mais para o ponto de alimentação, ele vai se fazendo cada vez mais presente conforme você vai aproximando o elemento de 6 metros do de 12, né? E a impedância vai baixando, vai passando mais corrente nele, a impedância vai baixando e tal. Essa impedância vai baixando e vai chegar a cruzar os 50 ohms quando a gente chega perto de 2 centímetros. 2 centímetros de distância, a gente está próximo de 50 ohms, e 1 centímetro está em 25 ohms mais ou menos. A questão é que a parte reativa também vai alterando. Então, conforme a parte reativa foi crescendo, eu dei uma ajustada. A antena reativa negativa, que ela está com uma reatância capacitiva, mostra que ela está mais curta do que devia para aquela frequência que você está trabalhando. Então, estou colocando lá 50.2 MHz. A reatância está capacitiva, lá menos 68 e crescendo negativamente. Ela está muito curta, esse elemento de 6 metros está curto. Então eu vou lá, dei uma esticada no elemento, 2,8 metros para 2,824, 2,4 centímetros a mais. São esses solavancos aqui na curva que vocês estão vendo, são 2 ajustes que foram feitos no meio do percurso. Então, a 18 centímetros eu cheguei numa ressonância de novo, a parte reativa tendendo a zero, a impedância resistiva 500 ohms, está muito alta, mas vamos baixar. Então vai baixando, aproximando, chega aqui a 11 centímetros. A 11 centímetros, eu de novo estou com quase 100 ohms de reatância capacitiva, então dei uma ajustada no comprimento, fui para 2,862 de comprimento ponta a ponta, a 10 centímetros. Então a impedância resistiva está 248, a reativa está próximo de zero de novo. E continuo baixando, 2,862 e fui baixando. Aí eu vi que deu para chegar próximo dos 50 ohms. 52 ohms aqui. Então olha, a parte reativa, ela vem baixando, eu ajusto, trago para ressonância. Daí ela vai aumentando a parte reativa, eu dei um ajuste de novo para a ressonância para chegar no zero. E assim sucessivamente, enquanto eu buscava fazer a parte resistiva da impedância, que estava muito alta, ele estava muito desacoplado, fui acoplando, até ele chegar perto de 50 ohms. No final das contas, ajusta aqui, ajusta ali, eu cheguei num dipolinho muito legal, num elemento de 6 metros, muito bem ajustado para 6 metros. Interessante que ele virou um ovo, né? Aquele 8 característico do dipolo desapareceu por causa da proximidade com a antena de 12. Parece a gente depois que fica velho, né? Perde a cintura. Mas a impedância ficou legal, olha aqui a ressonância em 50-208, que eu queria, 50.2, e a impedância 50 ohms cravado. Isso aqui ficou ideal, né? Então nessa hora a taxa de onda estacionária em 50.2 tende a 1 para 1, não tem jeito. Qual foi essa condição? Eu estou trabalhando ainda no espaço livre, não estou mexendo aqui com solo. O comprimento do elemento de 6 metros ficou 2,92 metros e o espaçamento 2,3 centímetros, está bem próximo, 2,3 centímetros, menos de 1 polegada, com fio de 1,6 milímetros de diâmetro. Quando você leva ele para solo real e 10 metros de altura, altura de uma torre, né? 10 metros de altura mais ou menos, em cima de solo real, aí muda a característica. Ele já ganha uma cinturinha aqui no lóbulo horizontal e os característicos vários lóbulos de radiação vertical que acontecem em função da reflexão com o solo a 10 metros, né? A impedância, a ressonância subiu um pouquinho, foi para 50-214, quanto estava antes, 50-208, agora está em 50-214, e a impedância caiu de 50 para 46 ohms, o que fez o mínimo de taxa de onda estacionária subir um pouquinho. Muito natural quando você põe uma antena na situação de instalação real, com solo real e tudo mais. O que aconteceu com o dipolo de 12 quando eu cheguei junto com o elemento de 6? Em espaço livre, ele não mudou muito.
A ressonância subiu, foi para 25, estava em 24.950, subiu 50 kHz, 50 mais, 84 kHz, né? A impedância também mudou um pouquinho, mas não muito, porque aqui vai dar uns 73 ohms, está próximo disso. A taxa de onda estacionária também não mudou muito, tá? Quando você traz ele para o solo real a 10 metros de altura, de novo ele ganha o acinturamento lateral e as reflexões em função do solo, né? Ele ganha esses lóbulos aqui. A impedância vai lá para cima, na ressonância 83 ohms, lá para cima, subiu, não subiu tanto assim. A frequência de ressonância baixou um pouquinho, de novo, 25, mas a impedância subiu para 82, o que fez a taxa de onda estacionária subir também um pouquinho. Mas não foi grande coisa, quer dizer, de novo, né, como são harmônicas pares, eles não se enxergam muito. O elemento de 6 não enxerga muito o dipolo de 12 e vice-versa, porque eles estão em harmônicas pares. Então, um interfere tanto no outro. A gente usa esse fator de acoplamento eletromagnético para alimentar o elemento de 6 a partir do de 12, mas ele não interfere muito um no outro. Distribuição de corrente, para a gente saber se ele está radiando, é bom saber como é que está a distribuição de corrente. Então esse daqui de cima é o dipolo de 12 mais comprido, o meia onda, né, radiando com essa distribuição de corrente sobre o dipolo. Óbvio, vai ter uma correntezinha induzida no dipolo de 6, no elemento de 6, mas como ele não está ressoando, ele está em alta impedância, ele vai passar uma certa corrente, mas é muito menor do que a corrente que está circulando em 12. Não é bem assim que acontece quando você está em 50 MHz aqui, né, operando em 50.2. Por quê? Existe o dipolo, o elemento de 6, ou eu falo sempre dipolo, mas não é bem um dipolo, que seja, né? Ele está gerando a corrente principal, mas um trecho do dipolo de 12 que corresponde ao de 6 também radia, mas não tanta corrente, porque um outro tanto dessa corrente acaba vazando pelas pontas do dipolo de 12. Tá? Então, porque aqui você tem meia onda para 6 metros, aqui tem um quarto de onda para 6 metros, um quarto de onda para 6 metros, você vai ter uma onda completa. Então, funciona. Agora, e se a gente usar tubo de 3/4? Em vez de usar tubo de fio de 1 milímetro, 1,5 milímetro, por exemplo, usar um tubo de 3/4 para fazer os dois elementos, o dipolo de 12, como estava naquela foto original, né? Devia ser um tubo de 3/4, talvez de meia, talvez de 1 polegada, mas vamos fazer a brincadeira com isso. Por quê? Do ponto de vista de indução de corrente, vai ser mais ou menos a mesma coisa, com diferença aí do efeito pelicular e tal, vai ser mais ou menos a mesma indução de corrente, mas a capacitância vai ser muito maior, né? Porque a área do tubo é muito maior do que a área do fio, então eu vou ter um capacitor muito maior. O que eu espero com isso? Que eu tenha uma distância maior entre os dois elementos. Não precisa ficar a 2 centímetros, vou ter um distanciamento maior, porque a área dos dois tubos ela é maior, a capacitância é maior, o acoplamento é maior. Então, o que acontece? Agora eu vou fazer mais rápido simulação só no solo real, tá? Esse é o dipolo de 12, ajustei o comprimento dele, que quando você aumenta o diâmetro tem que encurtar o dipolo, não tem jeito. Então já aproveitei e dei uma ajustada, trouxe para a frequência próxima da frequência que eu queria, 24,95. Ficou em 24,922, está aqui, e a impedância dele está dando 85,5 por aí. Taxa de onda estacionária, aqui não mudou grande coisa, então eu simplesmente fiz o ajuste de comprimento do dipolo de 12 para usar um tubo de 3/4 de polegada. E o dipolo de 6, a mesma coisa, também no espaço livre. Aqui o diagrama de radiação não mudou muito. A frequência de ressonância 50,222, então fiz o ajuste do tamanho do elemento de 6 metros. A impedância caiu, né? Caiu para 47,5 ohms mais ou menos, o que fez aqui o mínimo de taxa de onda estacionária
subir um pouco. Olha que interessante. Vamos ver quanto é que tinha dado antes. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. 2,92 metros para 2,3 centímetros de espaçamento. Tá? 2,92 metros de fio com 2,3 centímetros de espaçamento. E agora nós conseguimos um elemento mais curto, porque tem o diâmetro do tubo, 2,85 metros, não mais 2,92, e em função da capacitância maior entre os tubos, de 2,3 centímetros foi para 9,3 centímetros, o que dá um certo conforto aí para você colocar os espaçadores e tal, e fazer uma instalação interessante. Vamos dar uma olhadinha na foto. O que eu fiz aqui na foto? Que dimensões será que estão sendo usadas nessa antena comercial? Então o que eu fiz? Peguei a foto, expandi o máximo aqui no monitor e fui com uma régua lá, medi o comprimento do elemento de 6 metros e a separação do elemento de 6 metros. Grosso modo, né? Mas ficou interessante. Então, uma vez expandida a foto e tal, eu cheguei num comprimento de régua 43 centímetros e meio, e nessa situação a separação entre os elementos estava dando 1,4 centímetros aqui no monitor, tá? Considerando o meu último resultado, que o comprimento do elemento físico é de 2,85 metros e 9,3 centímetros de separação, então eu fiz uma regrinha de 3, usando o que eu medi na foto com o comprimento, para saber qual que é o espaçamento que deveria ter. E olha só que interessante, deu 9,17 centímetros esse espaçamento da antena real, visto pela foto. É claro que se a gente for lá medir esse espaçamento na prática, eu duvido que dê 9,17 centímetros, mas é da ordem de grandeza que a gente tinha calculado. Então, chega-se à conclusão que o dipolo parasita de 6 metros, que eu prefiro chamar de elemento parasita porque ele não é dipolo, ele funciona. Ele acopla legal aqui, ele não destrói a antena o dipolo da frequência mais baixa, ele casa 50 ohms na frequência de trabalho dele, ele tem um diagrama de radiação de um dipolo. Enfim, ele se comporta como uma antena, como se ele fosse um dipolo operando sozinho, tá? Então, esse elemento parasita funcionou direitinho. É interessante, porque você não precisa alimentá-lo, então não precisa fazer uma alimentação em paralelo aqui. Ele trabalha por acoplamento, é só ajustar a distância certinha para que o acoplamento dê a impedância que a gente está querendo e, portanto, gere as características naturais de um dipolo. Ok? Gente, valeu, hein? Continuem dando sugestões aqui que a gente continua brincando com as nossas antenas, propagação, radiofrequência, o que tiver por aí. Até a próxima, então.